Um excelente início de semana a todos. Olá, tudo bem? Hoje quero trazer uma reflexão a respeito das bem-aventuranças que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 9, que ele diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Baseado nesse texto e também na minha área em formação em bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estácio de Sá, eu tenho compreendido cada vez mais o quanto Deus ele é zeloso e tem trazido para nós o conhecimento através da sua própria palavra, porque a disciplina de Relações Internacionais é uma disciplina recente no meio acadêmico, mas é uma disciplina antiga em que Cristo já tratava sobre isso. Não somente Jesus, mas o próprio Jesus, ao falar que bem-aventurados são os pacificadores, a palavra do Senhor nos ensina que o pacificador é aquele que busca ter a paz. Nessa área da pacificação, nós também temos um texto em que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 18, que diz: se for possível, tende paz com todos. O que me chama a atenção nessa situação em que Paulo diz: se for possível, tende paz com todos, fundamentado no que Cristo fala, aquilo que foi escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, é quando exatamente o povo sai do Egito. Quando o povo sai do Egito, todo mundo interpreta como um Deus vingativo, interpreta um Deus cruel e violento, mas se nós olharmos bem o que está escrito no Pentateuco, na Torá, na lei, Deus sempre orientou Moisés a enviar embaixadores para ir lá e ter uma relação de paz, pedir autorização para passar pelas terras. Mandou esses embaixadores para falar com os amalequitas, mandou embaixadores para falar com os amonitas, com os moabitas, mandou embaixadores para falar com os idumeus. Os moabitas e os amonitas eram descendentes da relação incestuosa de Jó com as suas próprias filhas. Os idumeus eram justamente os descendentes de Esaú, com a relação com a filha de Nebaiote, da descendência de Ismael, também filho de Abraão. Os midianitas também eram povos descendentes de Abraão, porque após a morte de Sara, Abraão casou com Quintura e teve uns filhos, entre ele e Midian. Então nós vamos tratar sobre este conceito de que Deus sempre procurou ter a paz, mas a pergunta é: será que o apóstolo Paulo está escrevendo errado esse texto? Ele diz: se for possível, tende paz com todo. Será que Paulo está em contradição com o que Cristo trata sobre os pacificadores? Não. Paulo mostra que nem todo mundo quer ter paz conosco. Baseado também nesse texto, nós vamos compreender claramente que os embaixadores eram grandes responsáveis de levar a mensagem pelos reis. Exemplo disso é na Guerra do Peloponeso, feito por um dos grandes percussores, tido hoje como referência nas relações internacionais, Tucídides. Sem falar do grande historiador Heródoto, sem falar do próprio Agostinho de Hipona, que ele deixa claro que diz: os que têm paz na alma. Então, quando eu quero ter paz na alma, eu procuro ter paz com o meu próximo. Nas relações internacionais, nós aprendemos isso. Que antes de qualquer negócio, antes de qualquer guerra, sempre são enviados embaixadores. E Cristo fala da enviação, desse envio dos pacificadores, dos embaixadores. Porque é isso que hoje as faculdades estudam. Uma disciplina recente do século XIX, somente depois, ela só desenvolve depois da paz de Westfália, uma paz relacionada à guerra entre protestante, católico e protestante, depois da reforma protestante, foi que surge essa disciplina. Mas olha como Deus é maravilhoso, olha como a sua palavra é maravilhosa, que Jesus já trata dessa questão da pacificação, fundamentada no que está lá na Torá, de ter paz com todos. Mas a pergunta é, alguns entendem que Paulo diz que não, pelo contrário. Paulo, ao dizer se for possível ter de paz com todos, ele está relembrando o que estava escrito na Torá, o que estava escrito no Pentateuco. Por isso, meus amados irmãos, eu me alegro todo dia a meditar na palavra de Deus. Bem-aventurados sois vós, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quem quer ser filho de Deus, procura ter paz com todos.
mas também, se possível, tem de paz com todos, com aqueles que realmente querem ter paz conosco. Se você foi até a pessoa e pediu perdão, não te preocupa. O importante é que Deus sabe da intenção do teu coração. Se não te perdoou, não te preocupa. O importante é que Deus sabe do teu coração, da tua intimidade com Deus. Fique na paz, que Deus em Cristo Jesus, e tenha uma excelente semana a todos.